Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod ABRH, o nosso podcast da ABRH São Paulo Metropolitano Oeste. Mais um episódio diferente, dessa vez você que nos acompanha aqui, já acompanhou outros episódios, mas esse episódio aqui é o episódio que inaugura a nossa segunda temporada. E vocês que estão acostumados a ver a nossa querida Tanise, a nossa querida Simone, não estão por aqui hoje, porque nessa segunda temporada a gente está trazendo muitas novidades que a gente vai compartilhando aqui. Mas para você que está nos assistindo aqui, ou pelo Spotify ou pelo YouTube, peço que você já se inscreva no nosso canal, aperta aí o sininho para você ficar atento a todas as novidades que a nossa Regional Metropolitano Oeste traz para você. Como de praxe aqui, vamos fazer os nossos agradecimentos aqui aos nossos patrocinadores, que é a Vilela Planejados, uma empresa de Barueri que fabrica móveis sob medidas, a empresa Target, que é uma empresa de consultoria que busca talentos de alta liderança e C-Levels, e também o Grupo MAST, que é Gestão Integrada de Saúde e Medicina Ocupacional, Odontoprev, que é uma plataforma de saúde bucal. Agradecimento a todos os nossos patrocinadores que fazem e contribuem para que a gente esteja aqui compartilhando com vocês conteúdos de relevância. Agradecer também aqui ao nosso estúdio Roots, sempre pela boa recepção e boa parceria e que viabiliza aqui esse projeto tão especial. Agradecer à BRH São Paulo por esse apoio e aos nossos diretores aqui também na nossa Regional Metropolitano Oeste por dar a oportunidade de utilizar dessa ferramenta aqui para levar conteúdo para o mundo de RH. A primeira temporada foi incrível, tivemos aqui presença de pessoas muito renomadas e muito experientes do mundo de RH, que compartilharam histórias, que compartilharam aqui insights, que, segundo vocês que acompanham nossas redes sociais aqui, o pessoal sempre comenta que tem sido conteúdo de relevância e aplicável no dia a dia, tá? E como esse podcast, esse episódio aqui, ele tá diferente um pouco, porque essa segunda temporada a gente vai fazer um formato meio híbrido aqui. Vocês estão acostumados a ver Simone, Dias e Tanise aqui na bancada, mas hoje sou eu, Romerito Feliciano, também sou um dos diretores da ABRH, e ao meu lado aqui, Antônio Ferreira, que além de nosso vice-diretor regional aqui da Metropolitano Oeste, também é diretor de RH para a América Latina na Epson. Senhor Antônio, por favor, se apresente. Primeiro... aliás, é um prazer estar contigo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Começar essa segunda temporada aqui, nós fomos os escolhidos. Olha a responsabilidade, meu amigo. E como é que nós vamos substituir Tanise e Simone? Não há substituição. Não há substituição. Não há substituição. Insubstituir essas duas. Tanto é que aqui tomara que não apareça isso lá, porque eu fiquei nervoso aqui, justamente porque eu fiquei pensando como é que elas começaram esse projeto maravilhoso, de forma que elas conduzem. Eu tentei fazer igual, mas deu ruim. Então estamos aqui. Antônio, por favor. Muito obrigado, Romerito. Um prazer estar aqui ao teu lado para fazer esse bate-papo que eu tenho certeza vai ser bastante provocativo para o nosso público. Como membro da BRH, a gente tem a responsabilidade de trazer temas realmente relevantes que possam nos ajudar na melhoria dos ambientes de trabalho de forma geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre diversidade, vamos cair ali mais para a parte, talvez, do racismo, que é um ponto importante, especialmente no Brasil, que tem 51% da sua população negra, né? Mas eu tenho certeza que com o convidado que a gente conseguiu trazer, isso vai ser bastante relevante. Eu estou muito feliz de estar aqui e espero que a gente consiga realmente contribuir de forma clara, transparente, com dicas, com provocações, para um mundo melhor. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza disso, Antônio. E para falar de tudo isso, o nosso convidado hoje, eu vou ler aqui um breve currículo. Essas duas folhas aqui é exatamente o currículo. Tem mais, esse é o resumido. Mas aqui, como de praxe aqui, lendo aqui, ele é jornalista formado em economia e mercado de capitais, é âncora de jornalismo aqui no Brasil da CNBC, né? Falei certo aqui, o inglês não é... E também com 23 anos de experiência no jornalismo, inclusive
ex-repórter aqui da TV Globo, e também desses 23 anos, 4 anos foi correspondente da emissora em Nova York. Ele também é fundador do podcast Existo, e recomendo que vocês assistam, e me emocionei várias vezes quando eu estava ali acompanhando. E ele é um cara que veio aqui falar sobre tudo isso que o Antônio comentou, sobre diversidade, inclusão. Vai ser um bate-papo incrível. Eu convido você a ficar aqui conosco, mas passar aqui a palavra para o nosso querido. Já agradeço a disponibilidade de agenda e muito atencioso, um querido mesmo, Fábio Turci. Muito bem, muito bem. Bom dia, gente. Obrigado. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Antônio. Obrigado a Simone também pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Que bacana. Quer falar um pouquinho mais desse currículo aqui? Eu já falei tudo, né, Fábio? Querido, aqui, até honrando aqui as nossas hosts oficiais, Tanise, e eu faço questão de mencionar, porque elas iniciaram esse projeto, o Turci, com muito carinho, e as pessoas também que passaram por aqui na primeira temporada também vieram aqui, assim como você, com bastante disposição para contribuir com o nosso ecossistema, né? Mas começando, ela sempre começa aqui pela história, né? Falando um pouquinho do Turci, depois a gente vai entrar um pouquinho nesse conteúdo que o Antônio falou, mas as pessoas sempre têm curiosidade de saber um pouquinho mais da tua história tua história pessoal. Quem é o Turci hoje? Fala um pouquinho da tua história, Turci. Bom, eu sou um paulista do interior de São Paulo, do Vale do Paraíba, né? Leite quente? Nasci... Acho que leite quente é mais para o Paraná, eu diria assim. Na minha região ali, na minha região tem o porteira, isso tem. Eu sou do Vale do Paraíba, nasci em Pindamonhangaba, fui criado em São José dos Campos, né? Fui para São José muito novo, então me considero joseense também, além de pindense, né? Sou formado em jornalismo pela Unesp, tenho MBA em Economia e Mercado de Capitais pela FIA. Eu, desde criança, já gostava muito de ler, de escrever, mas eu tive um desvio na minha rota, né, o que poderia parecer um caminho natural para se tornar alguém dedicado às letras, no caso ao jornalismo, né? E eu acabei me desviando e eu me formei técnico em eletrônica. Eu fui para as exatas, fiz um colégio técnico em São José, e aí durante o colégio eu percebi que aquele não era meu caminho e voltei para a minha rota natural, vamos dizer assim, né? Fui estudar jornalismo. Tive esse tempo aí de 26 anos de carreira, sendo 23 na Globo, né? Saí da Globo no ano passado, fundei o podcast Existo. Perfeito. Venho fazendo treinamentos de mídia, né? Media trainings em empresas, palestras também sobre comunicação, sobre diversidade, equidade e inclusão, que é um tema que entrou mais recentemente na minha vida, né? Essa pauta de diversidade, equidade e inclusão. E eu, como homem branco, hétero, cis, à medida que eu fui tendo mais informações sobre as dores que afetam alguns grupos minorizados e não me afetam. Então eu tive que descobrir que essas dores existem e aprender sobre elas, e a partir do momento que eu fui descobrindo e aprendendo, eu decidi que eu precisava agir, né, para conscientizar outras pessoas como eu e torná-las também cientes de que essas questões existem e, em grande medida, elas determinam a posição social que esses grupos ocupam na sociedade. Perfeito. E aí já, com essa introdução, né, Antônio, já consegue entrar na nossa pauta aqui, né? Nessas escolhas de técnico de eletrônica. Depois voltou para a rota original, que acho que é legal essa percepção de vida que a gente tem, que sair um pouquinho da rota, mas volta. E aí no retorno que você tem mais expansão de consciência do que você vai defender, quais as causas. Acho que já entra no tema aqui, né, Antônio? Acho que sim, e eu queria até aproveitar que nós ainda estamos nessa apresentação pessoal do Turci, para te perguntar o seguinte: a gente já abrir aqui um pouco mais, aprofundar um pouco mais as questões de diversidade, discriminação, enfim. Se você ficou um período em Nova York, como bem disse aqui o Romerito, eu te vi na TV lá como correspondente. Não, rapaz, você acredita que eu acompanhava o Turci lá em... Eu era um telespector ali, assíduo de rapaz, eu brinco com a minha esposa, ela até mandou um abraço, Renata, um beijão, Obrigado. te amo. Obrigado, abraço, falou, Renata. você Obrigado. vai entrevistar o Turci, aquele que parece o Superman? Falei, Muito boa vontade dela, né? Era muito reconhecido, né? Porque é um rosto diferente na televisão. É esquisito, então, né? Você vê na telinha, depois tá na tua aqui. frente, você entendeu o nervosismo, Exatamente, né? exatamente. Mas, enfim, voltando então para essa questão acho que foram 4 anos aproximadamente. Isso, em Nova você York, teve lá. 4 anos. Uma coisa que eu tenho escutado dos nossos executivos brasileiros que foram para os Estados Unidos é uma questão muito forte também de discriminação com o imigrante lá, né?
Eu queria ouvir isso de você. Como é que você sentiu se você sentiu isso na pele, efetivamente, porque aí te dá lugar de fala exatamente para tratar depois das questões que a gente vai cuidar aqui. Como é que foi para você isso, Turci? É interessante essa sua pergunta, porque quando eu fui para os Estados Unidos, pela primeira vez na vida eu fui minoria. Eu pertencia a um grupo minorizado, né? Como eu disse, homem, branco, hétero, cis, eu jamais soube o que é pertencer a um grupo minorizado no Brasil. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu me tornei um imigrante, né? Portanto, de um grupo minorizado. Existem dois Estados Unidos, né? Existe aquele das grandes metrópoles, Nova York, Los Angeles, São Francisco, Chicago, Boston, etc. E existe aquele do interiorzão mais rural americano, né? Quer dizer, as grandes metrópoles são muito mais progressistas, né? Tem uma presença muito maior de imigrantes e existe uma naturalidade maior em lidar com esses temas e essas pessoas, via de regra, são mais bem aceitas, né? Então, eu morei numa cidade que se enquadra nessa segunda categoria, ou seja, é uma cidade que está acostumada a ter imigrantes ali, né, na sua população. Eles são muito comuns ali em todas as faixas de renda, né? Quer dizer, convivi ali com pessoas, conheci executivos, por exemplo, que são chineses, indianos, etc., né? Assim como você vê também os entregadores, os chapeiros, etc. e tal, que são imigrantes frequentemente latinos. Mas assim, os imigrantes estão muito incorporados à vida americana nas grandes metrópoles. Mesmo assim, morando numa cidade como Nova York, várias vezes eu me senti inferiorizado, né? Isso começa até pelo idioma, quer dizer, você, por mais que você domine o idioma e vá aprendendo e vá aperfeiçoando o idioma lá, ele é como um limitador da sua entrega intelectual, vamos dizer assim. Você nunca consegue dizer tudo aquilo que você tem para dizer, tudo aquilo que você tem para entregar, todo o conteúdo que você tem para entregar, porque o idioma, em alguma medida, ele vai te limitar, né? Então já começa por aí. E a relação com o imigrante lá, embora em Nova York ela seja uma relação mais natural, mais de igual para igual, é claro que existem situações no dia a dia que fazem com que você, como imigrante, se sinta reduzido, né? Eu me lembro uma vez, por exemplo, eu estava na Quinta Avenida, era Natal, né, fazendo uma reportagem sobre as vitrines de Natal, que são muito visitadas, né, na Quinta Avenida. Claro. E entrevistando as pessoas que estavam ali olhando as vitrines, né? E aí passou uma senhora, pedi licença para ela, né? Abordei, pedi licença, perguntei se poderia fazer uma entrevista com ela. E ela me mediu assim e falou: "De onde você é?" Eu falei: "Do Brasil." Ela virou as costas e saiu. Ela não falou nada. Então, assim, é um tipo de situação, né? Para ilustrar. Então, eu acho que a experiência como imigrante, em alguma medida, me sensibilizou para as dores que grupos minorizados enfrentam lá e cá também, né? Então eu costumo dizer que eu precisei sair do meu país para sentir, olhar para cá e enxergar coisas que eu não enxergava antes, né? Então essa experiência eu diria que foi fundamental para mim e foi lá que eu comecei a acordar para esses temas, principalmente, né? Então, como imigrante, sentindo na pele algumas questões e também em algumas vivências pessoais e durante algumas coberturas também. Então, por exemplo, em 2016 houve um massacre em Orlando, numa boate LGBTI+, né? Um homem entrou fortemente armado na boate chamada Pulse, saiu metralhando e assassinou 48 pessoas, né? E ele também foi morto, então foram 49 pessoas ao todo. Ele foi morto pela polícia depois. Você que fez a cobertura na época, né? Eu fui para lá, isso foi em 12 de junho, então era Dia dos Namorados aqui no Brasil, né? O massacre aconteceu lá na madrugada de sábado para domingo. Eu fui acordado no domingo de manhã pelo meu então chefe lá, Daniel Wiedemann, falando: olha, houve um crime em Orlando, aparentemente um massacre de ódio. Naquele momento as informações estavam começando a ser levantadas ainda, né? Não se tinha muito a clareza ainda do que tinha acontecido, nem sobre o número de vítimas. Eu corri para o escritório da emissora em Nova York para começar a apurar as informações, fazer entradas ao vivo na programação naquela manhã de domingo, até que a gente foi tendo a dimensão de que de fato era um crime de ódio, de que o número de vítimas se aproximava de 50. Uau. E aí me mandaram de volta para casa para arrumar a mala, embarcar e voar para lá. Então eu passei vários dias em Orlando cobrindo aquela tragédia. E foi uma cobertura muito marcante, porque você está ali no local onde algo daquela dimensão aconteceu, motivado por ódio contra a população LGBTI+. Você está ali lado a lado com amigos e parentes das pessoas que foram assassinadas. Você está ali absorvendo aquela dor toda de uma comunidade, que é uma comunidade muito aberta, tolerante à população LGBTI+, né? Orlando tem uma população que é muito incorporada à vida da cidade, né? A cidade aceita muito, acolhe muito essa população lá. Então a cidade se viu chocada com o que aconteceu.
né? Não é uma cidade que você chamaria de homofóbica, transfóbica, muito pelo contrário. Então, tá ali, sentir aquela dor, absorver aquela dor daquelas pessoas também mexeu muito comigo, né? Então, foi mais um episódio na minha vida nos Estados Unidos a me acordar para esses temas e me fazer querer trabalhar de alguma forma por eles quando eu voltasse para o Brasil. Entendi. Então, essa era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Quando é que efetivamente te despertou essa vontade e essa coragem, inclusive, de começar a tratar desse tema de uma forma mais clara e direta? Como é que foi, então, essa passagem, Fábio Turci? Começou aí... E daí para frente, como é que você decidiu seguir nessa toada de colocar esse tema realmente de forma mais clara, né, Romerito, e transparente, para que as pessoas pudessem olhar? Obviamente, imagino sob a ótica de evitar que isso volte a acontecer e que seja tão forte como foi esse exemplo de Orlando. E impactado com as diferenças. Você saiu do Brasil, não era uma realidade que você via, e lá você viveu isso. Como é que, né? Como foi essa... Eu nunca fui um negacionista, né? Então eu nunca fui do tipo que dizia que racismo é mimimi, por exemplo, né? Sempre acreditei de maneira muito forte de que isso de fato existe e modifica a vida das pessoas e afeta a vida das pessoas. Mas eu não enxergava a dimensão em que isso acontece, né? Fui enxergar tendo contato com histórias dessas pessoas. Em 2018, por exemplo, ainda nos Estados Unidos, eu vivenciei um outro episódio que foi uma cobertura. Em 2018, o assassinato de Martin Luther King completou 50 anos. E eu apresentei um projeto para a Globo Nova York na época para a gente trabalhar um especial sobre isso, né? E a gente fez, eu viajei para o sul dos Estados Unidos, passei 8 dias viajando por Geórgia, Alabama, Tennessee, que foram estados importantes na história de Martin Luther King. No Tennessee ele foi assassinado, né, em Memphis, por exemplo. Então tá lá, recontar aquela história, mergulhar num trabalho de pesquisa no que foi a história da escravidão nos Estados Unidos, depois das leis de segregação e do movimento pelos direitos civis que ele encabeçou, né, e saber do assassinato e de tudo que veio depois, quer dizer, tudo isso também me influenciou muito. E aí eu pensava, bom, eu sou jornalista, eu estou aprendendo tudo isso, eu estou me chocando, me inconformando com tudo isso. Eu, como comunicador, posso levar essa mensagem para milhões de outras pessoas, né? Então, eu tinha essa convicção. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei convicto a me dedicar principalmente a esses temas, a essas pautas, né? Então, quando eu voltei para São Paulo, eu comecei esse movimento. E o meu primeiro trabalho aqui, como resultado desse processo de amadurecimento, foi propor uma série de reportagens sobre a população LGBTI+. E a gente conseguiu fazer essa série para o Bom Dia Brasil na época, né? Isso foi junho de 2019. Naquele ano também a gente teve outra efeméride, que foram 50 anos da revolta de Stonewall, né? Stonewall, que era um bar em Nova York, na ilha de Manhattan, onde eclodiu uma revolta em junho de 69, né? Motivada pelas abordagens violentas da polícia, a população LGBTI+, ali na época, e houve um dia em que aquela população se rebelou contra aquela violência toda, e isso acabou se tornando um marco na luta dessa população, mundialmente falando, né? Pelos seus direitos fundamentais. Então, aproveitando também esse gancho de 50 anos da revolta de Stonewall, eu propus essa série de reportagens em 2019, a gente fez para o Bom Dia Brasil. Então, foi um primeiro trabalho que abriu o caminho para outros que vieram depois, em que eu tentava trazer pautas antirracistas, pautas anti-homotransfóbicas para os telejornais, tentando atingir esse objetivo, que é de convencer as pessoas, levar informação para as pessoas, para que elas também pudessem enxergar aquilo que eu tinha passado a enxergar, né? E que são coisas que estão fora do horizonte de uma pessoa como eu, homem branco hétero cis, né? Eu costumo dizer, eu nunca me preocupei em vestir uma boa roupa para ir à padaria, por exemplo, ou até ao shopping. Quer dizer, quantas vezes eu fui a um shopping de camiseta, bermuda e chinelo, né? E houve um momento da minha vida que eu comecei a perceber, comecei a descobrir que isso não vale para todo mundo. Não. Tem gente que não pode ir até o shopping de camiseta, bermuda e chinelo, porque senão vai ser seguido pelo segurança. Quiçá vai ser, inclusive, barrado na porta pelo segurança, né? Também, muito menos ir para a padaria. Então, assim, quando eu comecei a descobrir que existem pessoas que precisam botar a sua melhor roupa para ir até a padaria, para minimizar o risco de uma abordagem policial no caminho ou minimizar o risco de uma abordagem do segurança da padaria, eu falei, cara, mas a gente não pode aceitar com naturalidade isso, né? Uma vez que você enxerga que isso acontece, e você enxerga porque com você não acontece, mas você descobre que acontece com outras pessoas, você faz o que com isso? Tudo bem? Toca a vida? Não dá para tocar a vida, né? Não dá para desver uma coisa dessas. Esbarrando todos os dias nisso, né? Não dá para simplesmente não tomar uma providência que seja em relação a esse estado de coisas, para tentar mudar esse estado de coisas.
Ainda mais sendo um comunicador como eu, então Sim. podendo atingir milhões de pessoas, né? E foi aí que começou, então, esse trabalho com o objetivo de disseminar essas informações. Ouvindo você, né, e tomando aqui a linha do tempo como referência, então vamos imaginar que mais ou menos nos últimos 5 anos foi quando você começou a fortalecer, mais ou menos 5 anos. Essa No Brasil, né? No Brasil. Comecei a trabalhar no Brasil para 6 anos. O processo começou lá nos Estados Unidos, então já há uns 8 anos. Tá. Assim, né? Eu tenho pelo menos escutado muito, né, pessoas dizerem, por exemplo, aqui o Sandy Oliveira, que estava no Provoca outro dia lá com o Marcelo Tass, dizendo que nos últimos anos a gente, apesar de trazer muito mais esse tema à tona, nós estamos piores como sociedade. Qual é a tua opinião? Você acha que a gente está pior ou, na verdade, simplesmente a gente está colocando o holofote em algo que já existia, portanto ele só está destapando, ou realmente o ser humano está um pouco pior nesse sentido, mais discriminatório do que antes? Qual é a tua visão nisso, nos teus estudos, nas tuas andanças por aí? Eu acho que um grande problema dessas pautas, né, especialmente quando a gente fala de racismo e de homotransfobia, o grande problema foi a politização dessas pautas. Então, esses são temas que passaram a ser vistos pela sociedade, classificados pela sociedade como pautas de um determinado lado do espectro ideológico, no caso aqui da esquerda. Né? Então, quando a gente fala desses assuntos, a gente é visto como de esquerda. Essas pautas são vistas como pautas de esquerda. Quando pautas de direitos humanos deveriam ser de interesse universal, né? De interesse de todo mundo, defendidas por qualquer governo, fosse ele de que lado fosse do espectro ideológico. Só que isso passou a ser classificado dessa forma. E aí as pessoas que se identificam com uma orientação ideológica mais de direita veem com reservas essas pautas, né? São refratárias a essas pautas, são críticas a essas pautas. Então, eu acho que esse foi um desserviço. E isso acontece no momento em que a gente está consolidando uma extrema polarização política, que não é só no Brasil, é no mundo. Né? Na Europa acontece muito fortemente, nos Estados Unidos acontece muito fortemente. Então, você tem a sociedade se separando de uma forma muito mais clara, nesses últimos 10, 11 anos no Brasil. E nessa separação você tem um tema que deveria ser universal, mas que é colocado para um lado só do espectro ideológico. Então ele é relegado pelo outro lado. E aí o debate não se dá da forma como deveria se dar. Né? O debate ele passa a ser politizado. Então se você fala alguma coisa, você só está falando porque você é de esquerda. Né? Não, peraí, independentemente de qualquer orientação que você tenha, que eu tenha, vamos discutir esse assunto. Né? Quer dizer, essas pessoas estão sofrendo injustiças, estão tendo seus direitos fundamentais negados, estão muitas vezes adoecendo, estão morrendo, inclusive tirando as próprias vidas. É isso que tem que ser discutido, porque isso é fato. Né? E, quer dizer, isso está amplamente demonstrado aí por dados, por histórias que a gente acompanha diariamente. Mas, infelizmente, houve essa classificação. Isso é um grande desserviço à discussão desses assuntos. Então, eu acho que a gente, ao mesmo tempo que está amadurecendo, está evoluindo. Né? Então, a gente tem um nível hoje de informação, de acesso à informação, muita gente falando disso, muito mais gente falando disso, muita gente acordando para isso, ao mesmo tempo que outras pessoas ignoram essas informações, são refratárias a essas informações, acham que isso não é um tema pertinente, que é um tema que tem um interesse político por trás. E aí essas pessoas se recusam a falar disso ou muitas vezes agem contra até esses temas. Antes da gente ter essa evolução na comunicação, você tinha muito mais pessoas aderentes à causa quando elas tinham experiência assim como você teve, né, nos Estados Unidos, né? Por exemplo, eu também tive muitas situações. Minha mãe é negra, então meu irmão mais velho também é negro. Meu pai é branco, então nasceu tudo misto lá em casa. Mas essa questão de você entrar numa loja e ser seguido pelo segurança, você ser abordado na rua pelos policiais, porque é de periferia, da minha infância todinha eu fui assistindo isso, né? Então fica muito mais fácil eu aderir a uma causa dessa, por exemplo, que eu vivi na prática, né? Mas pessoas que não viveram isso na prática, né? E aí o seu olhar, talvez você não tenha vivido isso na prática, teve essas experiências no exterior, e aí você aderiu à causa. Mas antes da velocidade da informação, você tinha que, muitas vezes as pessoas tinham que ter a experiência primeiro para, não, isso realmente existe, o preconceito realmente é uma coisa que está no dia a dia das pessoas, e aí ela tomava, né, posse daquela causa e aí tomava posse de uma bandeira também. Acho que é mais ou menos a questão de que
Se você não conhece, você não reconhece. Isso. Né? Ou a história do lugar de fala e tudo mais. Eu lembro, de novo, voltando aqui o Sandro de Oliveira, a gente falou um pouco disso aqui na nossa prévia, ela dizendo que ela estudava numa escola de freiras e quando ela tinha 6 anos, ela tinha um problema de incontinência urinária, ela precisava ir ao banheiro, mas a Madre Superiora não autorizou. Até que ela, infelizmente, soltou um pouquinho lá do número 1 e teve que ir ao banheiro. Então a Madre Teresa levou ela até o banheiro, tirou a roupa dela inteirinha, deu um banho nela, ligou o chuveiro com água fria, ela é de Santo André, né, mês de junho. Depois pegou aquele papel higiênico Primavera, que a gente sabe, de mais idade era uma lixa, colocou na boca dela, a água escorrendo, aquilo começou a virar uma papa na boca dela. Ela desligou o chuveiro, falou para ela ficar lá e foi chamar os outros 27 alunos. E para os 27 alunos ela disse, é assim que o preto tem que ser tratado. Então, aí ela tem lugar de fala total, né, Romerito, que é o que você tá comentando. Você acha que esse tipo de coisa, Turci, ainda acontece nos dias de hoje? Estamos falando da década de 1971, para ser mais exato, foi o que aconteceu com ela. Como é que a gente, né, indo para esse tema de LGBTQIA+, desse caso de Orlando, nos Estados Unidos de vez em quando acontece, né, algo assim, que é uma coisa realmente para ser estudado, mas talvez voltando mais aqui para o Brasil, né, onde a gente tem 51% da população negra. Como é que você vê, daquilo que você tem estudado, visto, esse tipo de coisa você acha que ainda acontece? Talvez, não sei se com essa força que foi, uma escola de freiras ainda, mas como é que é a nossa realidade hoje? Eu vou só fazer um adendo ao que eu tinha comentado antes. É claro que eu não quis generalizar, né? Quando a gente fala de lados políticos, eu não estou dizendo que todo mundo de um determinado lado político comete esse tipo de coisa, tem esse olhar. Mas a gente vê as manifestações mais vocais, normalmente elas são politizadas, né, de um determinado lado. A gente vê cotidianamente ainda violências contra essas populações, né? E são violências que culminam em morte, inclusive, né? Então, assim, é claro que esses grupos ainda são vistos amplamente por partes da sociedade como seres inferiores, né? Ou seres que não são dignos e passíveis de evoluir economicamente, socialmente. Então, a gente vê, por exemplo, abordagens policiais são um clássico, né? Quer dizer, houve um caso outro dia, alguns meses atrás, no Sul, em que um homem branco agrediu um motoboy negro, isso foi em Porto Alegre, se eu não me engano, com uma faca. Felizmente foi um corte superficial, mas a polícia chegou e prendeu a vítima negra. Que coisa. Enquanto uma outra policial conversava, sorrindo, contra o agressor branco. Quer dizer, que loucura. Isso porque a vítima negra estava inconformada com o que tinha acontecido, mas era a vítima. Né? E quer dizer, se a vítima não puder sequer se inconformar com uma violência que sofreu, né, em que país estaremos? E aconteceu isso e a vítima foi presa. Então, assim, acho que esse é um exemplo muito contundente daquilo que a gente vive ainda no país, né? Quer dizer, essas populações são vitimizadas diariamente. E a gente tem o dever moral, humano, inclusive, de lutar contra esse estado de coisas, né? Isso me faz lembrar de Angela Davis, né, que escreveu um livro sobre isso, e ela diz que numa sociedade racista, não basta você ser você não ser racista, você tem que ser antirracista, isso. Que é exatamente combater isso, que é o trabalho que você tem feito. Nessa toada, Turci, indo para o lado da educação, da escola, porque né, a gente é formado ali, né? A gente vai para a pré-escola, primeiros anos, né? Você tem os amigos do lado que geralmente tem uma certa diversidade, principalmente se for escola pública e tudo mais. Nós sabemos que nós temos leis sobre isso há mais de 20 anos, né? Em que o professor é meio que obrigado, que é lei, a falar sobre esse tema, a trazer as questões da cultura afro-brasileira, africana, que são duas coisas diferentes, né? Mas, de novo, voltando para o que a gente acabou de falar, a gente sente que está piorando, né? Evoluindo, ao invés de melhorar. Como é que você vê essa questão da educação efetivamente? Como é que a gente pode realmente contribuir para que a educação funcione como um vetor para essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter? Pois essa é uma lei que é muito importante, mas que é amplamente desconhecida e amplamente não aplicada também, né?
Educação entra no mesmo pacote da informação, quer dizer, assim como o trabalho do jornalismo, né, o trabalho da comunicação de massa em geral, ele é importante para formar as pessoas, tão importante quanto ou mais importante também é o trabalho da educação, né? Quer dizer, a informação via mídia, via comunicação de massa e a informação que chega por meio da formação escolar para tentar equiparar, né, pelo menos o olhar sobre essas pessoas, né, o olhar sobre essas pessoas, que elas sejam vistas da mesma forma como as pessoas brancas, por exemplo, são vistas, né, que a população LGBTI+, seja vista como a população hétero cis é vista também. Então, a educação é um caminho fundamental, né, quer dizer, a gente vê que todo o preconceito é aprendido, né, ao longo da vida. Então, se a gente pode aprender o preconceito, a gente também pode aprender a não ser preconceituoso, a não discriminar, né. E uma forma fundamental disso é reconhecer essa história que foi trazida até nós de uma forma violenta, quer dizer, a população negra não pediu para vir ao Brasil, ela não veio por meios próprios, né? Ela foi trazida para cá de forma muito cruel. Grande parte dessa população sequer chegou, né? Ficou pelo mar, foi devorada por tubarões, porque né, as pessoas morriam, inclusive, no transporte, nos navios negreiros para cá. E aqueles que vieram, não vieram por vontade própria, né? Mas trouxeram uma riqueza muito grande para nós aqui. E é importante que a gente conheça, por um lado, a riqueza que essas pessoas trouxeram como povos para cá, porque não foi um povo apenas, e que a gente reconheça também a nossa dívida histórica com essas populações, né? Que são um fator fundamental que faz com que a gente tenha, sim, que tentar reverter esse estado de coisas, né? Nós temos uma dívida histórica com esses grupos. E eu costumo dizer assim... Ok, eu nasci em 1975, a realidade já estava dada, eu não tenho culpa do que aconteceu, mas eu tenho responsabilidade. Por quê? Porque a vida toda eu me beneficiei dessa diferença de tratamento entre brancos e negros, né? Os meus caminhos foram muito mais fáceis do que o caminho que tiveram as pessoas negras, por exemplo, inclusive as pessoas negras que eu conheci. Se eu disputei processos seletivos com pessoas negras, eu fui favorecido em relação a elas. Elas tiveram vida muito mais difícil do que eu. Então, eu não tenho culpa pelo que aconteceu, mas eu tenho responsabilidade, porque eu sou um beneficiário desse sistema. Então, eu tenho uma obrigação moral de agir contra isso, né? De tentar fazer essa roda parar de girar dessa forma, né? Então, eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir, e a educação é fundamental para isso. Sem dúvida. Nesse reconhecimento que você comentou, a gente geralmente reconhece isso sempre do ponto de vista negativo, ou seja, a escravidão, algo obviamente negativo. George Floyd, algo negativo. O exemplo que você acabou de contar do Rio Grande do Sul, negativo. Como é que a gente muda esse giro da roda para começar realmente a reconhecer através da contribuição que o negro trouxe, de novo, focando aqui no Brasil, seja do ponto de vista cultural, literário, geográfico, ou seja, nos mesmos caminhos que o branco tomou. Mas como é que a gente pode fazer isso indo já para um momento mais propositivo, né? Eu acho que o trabalho, e aí falando de novo da educação e falando também da comunicação de massa, da imprensa, a gente precisa, por um lado, mostrar as dores que essas pessoas enfrentam, né? Então, mostrar para o branco hétero cis, por exemplo, que a vida de um negro ou a vida de uma pessoa LGBTI+, no Brasil não é como a vida de um branco hétero cis, né? Que existem dificuldades que essas pessoas enfrentam que o branco não enfrenta. Então a gente precisa, por um lado, mostrar essas dores e mostrar que essas dores têm cor, têm gênero, têm orientação sexual, têm identidade de gênero. Por outro lado, a gente não pode perder de vista as potências que esses grupos têm também. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente está vindo, inclusive, agora, essa semana aí, desse momento lindo que o esporte nos proporcionou, que foi a medalha de ouro da Rebeca Andrade, né? Num pódio, inclusive, de mulheres negras. Né? Curiosamente, nesse momento, até esse dia que a gente grava, né? Na quarta-feira, o Brasil tem 2 medalhas de ouro e as 2 vieram conquistadas por mulheres negras. Né? A outra, a Beatriz, no judô. Então, eu acho que é sempre uma questão de tornar as pessoas cientes das dores que esses grupos enfrentam, mas também das potências que eles têm, do quanto eles podem entregar, do potencial que eles têm se tiverem oportunidades, se tiverem, no mínimo, um caminho que seja igual ao caminho do branco, igual ao caminho do hétero cis. Então, eu acho que esse é o desafio, não ficar falando só das dores, embora elas sejam importantes, porque elas justificam que a gente
tenha que olhar mais para esses grupos, né? A gente tem que olhar mais para esses grupos porque eles são desfavorecidos, sim, e ponto. Mas a gente também precisa mostrar que esses grupos têm muito a entregar, se eles tiverem canais, né? Eu vi uma arte, por exemplo, ontem no Instagram, eu não vou me lembrar a fonte agora, até peço desculpas aqui, mas era um grafite de uma criança negra morta, né? Grafitada ali, uma criança morta caída no chão, e uma frase que dizia mais ou menos assim: todos os dias um futuro campeão olímpico morre nas favelas do Brasil. Caramba. Forte, hein? Então é mais ou menos isso, quer dizer, cada vida que se perde numa favela, por exemplo, diariamente, ali normalmente são vidas negras, é uma história ceifada. E é uma história que, se aquela pessoa tivesse uma condição de vida melhor, né, tivesse uma habitação melhor, tivesse um acesso a saneamento, a saúde de qualidade, educação de qualidade, se ela vivesse num local que não fosse visto por meio de tantos estigmas, ou seja, se ela sobrevivesse, se ela tivesse a chance de estudar, ter uma boa saúde, ter uma boa formação, até onde aquela pessoa poderia chegar? Poderia chegar, por exemplo, até um pódio olímpico. Claro. Sem dúvida. Ou poderia ser um executivo de uma empresa, poderia ser artista, enfim, quem sabe, né? A questão é que essas vidas são ceifadas diariamente, né? E esses ceifamentos, eles têm cor, e eles têm renda. E esse é o perfil das mortes violentas que a gente tem no Brasil, né? E então é contra isso que a gente precisa trabalhar, né? Então, mostrar as potências dessas pessoas e trabalhar para que elas tenham condições de mostrar suas potências, de experimentar, de desenvolver essas potências, né? E construir uma vida com igualdade de oportunidades em relação ao que as pessoas mais favorecidas têm. Bacana. Ô Turci, aqui a gente está falando de forma bem abrangente aqui, né? Mas falando um pouco, eu queria que você falasse, até de forma de recado mesmo para a nossa audiência, que é mais público de RH e líderes do mundo corporativo. Quando você pega toda essa pauta que você está trazendo aqui e traz assim para dentro do mundo corporativo, qual que é a sua recomendação assim para que os líderes os profissionais de RH, líderes de empresa, pega essa tua mensagem, né? Eu estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui no nosso podcast, porque realmente quem está nos assistindo aqui, eu tenho certeza que está expandindo muita consciência e trazendo uma percepção diferente do que as pessoas normalmente veem dentro das empresas ou até no dia a dia, né? Mas falando para o mundo do pessoal, mais para o pessoal de corporativo, né? Qual que é a tua fala, a tua mensagem para que esses líderes de RH tenham também a consciência do que você está falando aqui e que eles sejam uma extensão da tua mensagem? Eu vou dizer uma frase que eu acho que resume tudo isso e vou explicar em sequência. Uma empresa pode salvar vidas. Um gestor pode salvar vidas. Eu vi isso N vezes no meu trabalho de jornalista, conversando com pessoas, e vou contar a história de uma delas. Era um rapaz do Nordeste que foi se percebendo gay ao longo da pré-adolescência, da adolescência. Tinha pais homofóbicos em casa, então não tinha acesso à conversa com eles. Era um assunto proibido. Então é aquela história. Os pais sabem o filho que tem, mas o assunto era proibido, ele não conseguia conversar isso com os pais. E ele se sentia aprisionado dentro de casa. E aí vem a figura do armário, que é muito popular, né, junto a essa população, o estar dentro do armário, se sentir sufocado dentro do armário, não se sentir autorizado em ser quem se é. E vivia dessa forma aprisionado até o dia em que ele foi trabalhar numa determinada empresa, que é uma empresa acolhedora, onde ele olhou em volta, viu muitas pessoas como ele, pessoas se sentindo autorizadas a serem quem elas de fato são ali dentro do ambiente de trabalho. Ele se sentiu autorizado também. Ali dentro ele é abertamente gay, né? Ele não precisa se aprisionar, não precisa se esconder. A ponto de ele ter construído naquele ambiente uma rede de proteção, uma rede de amigos, de colegas de trabalho, para os quais ele é exatamente quem ele é, coisa que ele nunca pôde ser em casa. Aquilo o deu coragem, a ponto dele chamar os pais para conversar, sabendo qual seria o resultado. E o resultado, de fato, foi o que ele tinha previsto. Os pais receberam da pior forma possível. Romperam relações. Ele não tem, ou pelo menos no dia em que eu o conheci, não tinham mais relações.
Mas aquela rede de proteção foi tão importante para ele que, além de ter dado a ele coragem para conversar com os pais, deu a ele a sensação de dever cumprido, mesmo com as relações rompidas com os pais em casa. Então ele se sente bem, ele se sente leve, ele se sente acolhido, ele se sente legitimado e respeitado na empresa onde ele trabalha, e tudo bem dessa forma. Então veja o papel que a empresa teve na vida desse rapaz, né? Onde é que esse rapaz poderia estar agora? Poderia não estar nem entre nós mais, né? Porque assim, as estatísticas mais elementares mostram que o adoecimento mental entre a população LGBTI+, é muito grande, principalmente quando não existe respeito e acolhimento por parte da família, né? Ou de alguma outra rede de proteção. E aí as tentativas de suicídio também são muito mais frequentes. Então, uma empresa pode cumprir esse papel que a família está deixando de cumprir, que a sociedade está deixando de cumprir. Então, aquele jovem que é hostilizado por ser negro, que é hostilizado por ser LGBTI+, que é hostilizado por ter uma deficiência, se ele trabalha num local que o respeita como ele é, que dá a ele condições de crescer como ele é, em igualdade de condições com os outros, essa empresa salva a vida dessa pessoa. Totalmente. Então, eu acho que isso que todo gestor tem que ter em mente. Ele pode ser a rede de proteção, ele pode permitir que a empresa seja a rede de proteção para aquela pessoa e ganhar um talento. Ganhar todo o potencial daquela pessoa, ganhar toda a entrega que aquela pessoa pode ter no ambiente de trabalho e toda a gratidão que aquela pessoa pode ter com aquela empresa. Quem é que vai vestir mais a camisa de uma empresa do que alguém hostilizado por todas as esferas da vida lá fora, mas que dentro da empresa encontra um lugar seguro, um lugar para se desenvolver? Vejam o que essa empresa ganha com o potencial dessa pessoa. Isso é fantástico, Romerito. Sua pergunta é sniper, porque eu confio muito que as empresas são realmente um personagem extremamente importante nas mudanças que a sociedade vive de forma geral. É por isso que existem cotas, é por isso que existem várias coisas que acabam, de alguma maneira, forçando. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas de alguma maneira acaba talvez ajudando nessa transformação. Eu fui personagem de um caso talvez parecido com esse que o Turci traz, de uma pessoa que estava saindo do armário, né, para usar o mesmo termo, e me convidou para comer uma pizza. E as perguntas que essa pessoa fez foram: quais são as chances que eu tenho de crescer nessa empresa se eu for gay? E o que eu podia responder ali? Eu tinha várias alternativas, várias possibilidades. E eu falei, totais. E comecei a colocar situações para essa pessoa em que ela realmente podia trilhar um caminho de sucesso. Essa pessoa hoje é quase um vice-presidente na empresa. Era um gerente de produto lá, uma pessoa, um analista, quase um vice-presidente, e a bandeira dele: eu quero ser o primeiro vice-presidente gay, porque eu quero mostrar que é possível, que sim é possível. E traz exatamente o que você falou, Turci. Todo o talento. Foi eleito o líder do ano no ano passado, só para vocês terem uma ideia, em toda a América Latina. Então, realmente, o que você falou... O poder do acolhimento é... Totalmente. É uma pessoa que se entrega em tudo. Uma das formas de você externalizar os seus potenciais é quando você está sendo você mesmo. Né? Exato. Claro. E você veja até que esse exemplo ele é muito contundente em mostrar assim, que, primeiro, não é um favor que a empresa faz, né? Na verdade, se a gente for olhar, até é uma obrigação da empresa, né? Como agente da sociedade, enfim, trabalhar por uma sociedade melhor. Mas a empresa, ela literalmente ganha ao respeitar essas pessoas, né? Ela ganha financeiramente, inclusive, né? Ela ganha na retenção de talentos, no desenvolvimento de talentos, né? No nível de entrega que essas pessoas vão ter. Então, esse exemplo, Antônio, que você traz, ele é fabuloso em relação a isso, né? Eu acho que tem uma coisa assim, as empresas, elas precisam olhar mais para aquilo que essas pessoas podem entregar, para além do diploma de uma faculdade top de linha, para além do inglês fluente, por exemplo. É claro que essas pessoas, muitas delas, de grupos minorizados, não vão chegar hoje para uma entrevista de emprego. Quer dizer, agora cada vez mais, essas duas cotas, né, a gente passa a ter cada vez mais, por exemplo, pessoas negras, né, e pessoas não negras, mas pobres também, sendo formadas por faculdades mais top de linha. Então, isso felizmente começa a mudar. As cotas estão propiciando isso. Se não fossem as cotas, isso demoraria décadas ou séculos ainda para começar a acontecer. Então, isso está sendo acelerado e que bom que isso está acontecendo. Mas, enfim, muitas vezes essas pessoas não chegam com inglês fluente ou com o diploma de uma faculdade top de linha, por exemplo. Mas essas pessoas podem ter outras coisas para entregar. Eu acho que muitas vezes falta esse olhar.
Então, por exemplo, a empatia que essas pessoas têm, a capacidade, muitas vezes, de trabalho em equipe que essas pessoas têm, porque elas cresceram em comunidades onde um abraça o outro. E aí eu cito aqui o Emicida, né, que diz que tudo que nós tem é nós. Quer dizer, é isso, né? Essas pessoas cresceram numa outra dinâmica de vida, em que um vizinho que não tem quase nada abraça o vizinho do lado que não tem nada, e assim se cresce. Então, essas pessoas têm um nível de capacidade de trabalho em equipe, muitas vezes, muito maior do que aquele que cresceu ali com cheirinho de talco, formada por uma faculdade top de linha e com inglês fluente, por exemplo, né? Essas pessoas podem ter, por exemplo, muito mais capacidade de enfrentar crises, né? Porque naquele momento em que todo mundo se desespera e barata voa, porque você tem uma crise acontecendo, aquela pessoa está lá resiliente, né? Vamos usar aqui uma das palavras do momento e um dos valores fundamentais para as empresas hoje, ela tem resiliência, né? Ela curvou e não quebrou a vida inteira. Isso. Então, naquele momento que está todo mundo desesperado, ela está lá de pé falando, mais uma crise. Mas nós enverga, mas não quebra. Enverga, mas não quebra. Então, na hora de uma crise, a pessoa fala, ok, passei por crise minha vida inteira, estou aqui de pé, vamos embora, vamos encarar. Então, assim, essas pessoas trazem outros backgrounds, elas trazem outros talentos, trazem outras potências que podem ser aproveitadas pela empresa, ainda que eventualmente não tenham inglês fluente ou diploma de uma faculdade top de linha. Nós estamos fazendo aqui estamos acho que na 8ª edição do nosso programa de estágio, fazendo uma propaganda rápida aqui da Epson. e esse vai ser assim, o mais completo no sentido de eu não vou olhar a faculdade e nós vamos, dentro do programa, a gente vai pagar um curso de inglês para quem chegar. Então, não precisa ter inglês fluente, né? Era uma coisa que vinha, a gente tirou, e eu tenho certeza que vai trazer um perfil que a gente quer, inclusive de empreendedor, né? Que tem essa característica. E eu lembro que a gente, olhando para essa questão da diversidade, a gente foi conversar com algumas empresas, e a gente foi conversar com a PepsiCo, é público, então posso falar. E eles fizeram um trabalho de, quando foram lançar um determinado produto, chamaram um grupo de minorias e falaram, estamos lançando esse produto aqui. Estava pronta a campanha. Pronto, inclusive nome. E o grupo começou a pitacar. Acho que você devia mudar aqui, mudar isso, mudar aquilo. Mudaram completamente a campanha de lançamento de um salgadinho, na época, depois de escutar esse grupo de minorias. E o produto é um sucesso arrebatador depois disso. Então é o que você falou também, né? Esse talento vem, ele se mistura com a cultura da companhia e traz à tona realmente as melhores coisas que as pessoas têm. A ponto de lançar e o povo que vai se beneficiar disso. E a empresa vai ganhar dinheiro. Quem vai consumir não é só o homem branco hétero cis. Não, né? claro que não. Você tem a mescla da sociedade Claro como que potencial não. consumidora. Claro que não. Então, se você não tiver o olhar de todo mundo representado dentro da empresa, você pode entregar um produto que vai servir para um nicho só da sociedade, Exato, que vai exato. Afastar outro grupo, né? Então é isso. Ô, Romerito, eu sei que você já está meio desesperado aí pelo tempo. Eu quero só fazer uma menção aqui que a gente não fez ainda. Hoje, 18 anos da Lei Maria da Penha. Né? A gente começou aqui, centrou bastante na questão do racismo, mas aqui a ideia é falar, realmente demos umas pitadas aí. E ainda com a lei Maria da Penha, 65% das mulheres que sofrem violência são negras. Obviamente não podia escapar. Só queria fazer essa menção, né, dar os parabéns aí a Maria da Penha por ter criado isso, mas que, como a gente já comentou aqui, nós ainda temos um caminho grande pela frente, né, para fazer essas coisas não serem como são hoje na nossa sociedade. Certo, seu Homer? Certo. Não, em relação ao desespero aqui, não, é porque o tema... Ali não, nós ficaríamos aqui o resto. Não, eu tenho um monte de coisa conteúdo aqui. E histórias e a vontade que a gente tem de massificar o assunto e de usar dessa ferramenta aqui para conscientizar as pessoas. Essa é a grande ideia. É isso. E aí a gente fica aqui o tempo que... Eu estou à disposição aqui. Tá gostoso aqui, tá muito gostoso. Mas para interagir um pouquinho com quem está conosco assistindo até aqui, se tá fazendo sentido para você esse conteúdo, todas essas histórias contadas, histórias reais, né, vividas aqui, deixa teu comentário aqui abaixo do vídeo, coloca a tua pergunta, coloca a tua opinião, porque aqui é um bate-papo e quanto mais o tema é discutido, mais abrangência ele tem e mais difundido ele é.
Sem né? dúvida. Então, é importante que você que está nos assistindo e nos acompanhou até aqui, eu tenho certeza, que deixa os teus comentários aqui, deixa a tua opinião. Não é certo ou errado, mas precisa ser discutido esse tema. E a gente tem mais alguns minutos aqui em Turci para falar. Mas o Turci falou que hoje está liberado. Está liberado, então. Nem a cachê, banca hein? Não tem mais nada cachê pra aqui, fazer não. hoje. Aqui é tudo voluntário, não tem cachê, não. Não tem cachê não, viu? Não tem Só em cachê. dólar. Ó, pouquinho. Não, mas acho que assim, para a gente ir finalizando, além do podcast Existo, quais são os teus planos aí daqui para frente? Em gerais, a gente já sabe que você está chegando aí com a CNBC, mas além disso, o que tem aí na tua pauta futura aí? O Existo, até retomando rapidamente aquela nossa discussão sobre falar das dores e falar das potências também, né? Ele é um podcast muito dedicado a isso, né? A gente traz histórias de pessoas de grupos invisibilizados para que elas contem as suas histórias, para que a gente passe a enxergar esses grupos de novo, com as dores que eles enfrentam e que muitos de nós desconhecemos, e enaltecer a força dessas pessoas, né, o talento dessas pessoas, as potências que elas têm. Ele é todo gravado na rua, né? Ele não é um podcast como esse que a gente está fazendo aqui em estúdio, né? Então, fica a dica, hein, Romerito? Eu assisti lá, já falei, comentei, interessantíssimo, não? Sai um pouquinho da curva isso aí. E entrega a mesma mensagem, com o mesmo Muito legal. Como a gente entrevista pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente entendeu trazer que o lugar onde... pra cá, né? o que sentido faria trazer a pessoa para um estúdio, né? A gente teria que contar a história onde ela é ambientada, né? Onde essas pessoas vivem. Então é nas ruas, é nas favelas, é nas periferias, nos abrigos sociais, etc. Então a gente fez uma primeira temporada do Existo no ano passado. E desde então a gente está em busca de um apoio, né, de alguma empresa que queira associar sua marca a esse produto e nos ajudar a retomar o trabalho com uma segunda temporada. Então o Existo é um dos trabalhos que eu desenvolvo. Eu faço media trainings em empresa, né, treinamentos em comunicação para porta-vozes de empresas. Eu levo também a minha mensagem de aliado, né? Ou seja, eu sou um homem branco, hétero, cis, aliado das pautas de diversidade, equidade e inclusão. E eu tenho uma palestra sobre isso para as empresas também, que é justamente para tentar sensibilizar e movimentar as pessoas como eu. Normalmente as empresas costumam ter muita dificuldade com os seus colaboradores brancos, héteros, cis, que toda vez que ali dentro se fala em política de diversidade, equidade e inclusão, muitas dessas pessoas entendem que a conversa não é com elas, né? Eu sou branco, hétero, cis, para que eu vou me preocupar com essa política da empresa, né? Com essa campanha que a empresa está fazendo? Não, são essas pessoas, principalmente, que têm que se preocupar. Claro. Né? Tem que se ocupar disso, tem que se envolver. Então, a minha mensagem para as empresas é justamente uma palestra para tentar sensibilizar essas pessoas, mostrar por que esse é um assunto delas, ou um assunto nosso, né? Me colocando como parte dessas populações. E ao longo desse semestre também vou ter a honra e a felicidade de voltar para a televisão, né, mais de um ano depois. É a tua praia, né? Rapaz, você acha que é a tua praia? Eu amo a praia? minha profissão, eu amo o jornalismo, amo o telejornalismo, né? Foram 23 anos fazendo telejornalismo. Depois desses 23, de alguma forma ainda continuando com o Existo, né, que é um videocast também, então a gente faz em vídeo também. Mas eu amo esse trabalho e tive um convite muito bacana da CNBC no Brasil, né? A emissora que traz para o Brasil essa marca tão prestigiada do jornalismo norte-americano, né? Uma referência mundial em jornalismo de economia, de finanças, de negócios. E a gente vai ter essa marca aqui no Brasil ao longo desse segundo semestre, né? Vou estar aí ao lado da Cris Pelágio, que foi minha colega na Globo também, Camila Farani, outros profissionais que estão sendo contratados. Já tem data para começar, Arthur? É nesse segundo semestre ainda. Nesse segundo semestre ainda. Já começa bem diferente assim, né, das atuais. Assim. Por exemplo, trazer Camila Farani, né, que é a minha referente, Camila Farani, é mais... Shark Tank, né? Mais mundo de negócios, assim. E a ideia da CNBC no Brasil também é de um veículo de comunicação multiplataforma. Né? Então, não será apenas uma TV por assinatura. Será também, mas será multiplataforma. Né? Vai ter esse olhar de multimídia integrado, moderno. Streaming, né? Então. Exatamente, para levar informação para as pessoas em diversas frentes. E não apenas no jornalismo econômico e de negócios. Claro que esse vai ser um pilar do canal. E com um olhar não apenas para o grande investidor, para o banco, para a empresa, mas para o problema cotidiano das pessoas também, mas com o jornalismo de maneira geral, com todo noticiário que impacta as nossas vidas, né, como cidadãos.
Então, essa é a proposta. Costumo dizer que é assim, é entregando o que a população, né, o público já está acostumado e dando uma pitada a mais ali, né? A nossa ideia é trazer jornalismo de qualidade, né, jornalismo muito bem apurado, uma ferramenta importante de combate à desinformação. Então, informação correta, isenta e equilibrada em múltiplas plataformas. O Turci, quem nos conectou aqui foi a Simone. Um beijo, Simone. Uma vez conectado, né? E a gente tem assim as mesmas... tem muita semelhança aqui nas causas que acreditam. Assim. Eu tenho uma curiosidade. Por você ser um hétero cis, né, e ser um aliado disso, quando você vai levar esse tema aí de todas as formas de veículo de comunicação, as pessoas te abordam diferente, porque normalmente é um aliado quem é um gay, um hétero cis, que já faz parte que já faz parte da minoria do grupo. Você normalmente é abordado, você é aliado ou você faz parte porque você é gay? Então, é uma coisa curiosa, assim. Isso acontece muito e eu acho que esse é um sintoma de como faltam aliados. Porque quando aparece as pessoas... Claro que ninguém olha para mim e tem dúvida de que eu sou branco. Então, na questão racial, eu sou um aliado, evidentemente falando, né? Mas na questão de orientação sexual e identidade de gênero, ninguém sabe qual é a minha, né? Então, de fato, frequentemente as pessoas pensam que eu sou gay. Eu já sofri, inclusive, homofobia. Caramba. Não sendo gay. Porque a pessoa não só... É um fenômeno esse negócio. Intencional, porque é a partir daí que você vê o nível que nós estamos, né? Claro. Exato. Porque não é. De ataque até gratuito, né? Que a pessoa, ela não só parte do pressuposto que eu sou gay, como daí ela me ataca porque acha que eu sou gay, né? Então, durante muito tempo, loucura. Inclusive, eu me recusava a desmentir as insinuações ou as afirmações de que eu sou gay. Porque eu pensava assim, não, se eu vou dizer que não sou gay, parece que eu estou me defendendo. E não é o caso de se defender. Seria, inclusive, incoerente com a minha atuação. Não, eu não sou gay, não. Não, mas não tem nada de negativo em ser gay. Então, para que eu vou desmentir? Então, eu tinha essa postura. Mas eu comecei a perceber que eu tenho um papel de naturalizar a presença do não gay ou do não LGBTI+, nessa pauta. Então, eu mudei o meu olhar. Eu falei, não, eu preciso desmentir. Porque as pessoas têm que se acostumar a ver um homem branco hétero cis falando desses temas também. Porque a gente precisa de mais pessoas assim falando desses temas também. Concordo. Então aí eu passei a desmentir. Falei, não sou gay. Não sou gay, mas eu me envolvo com esse assunto e eu preciso falar. E você, inclusive, também precisa falar. Quer dizer, né, a maneira é essa, é tentar convencer outras pessoas, despertar outras pessoas de que essas são pautas que dizem respeito a todos nós. Né? Então, é algo que eu passei a fazer. E eu acho que a gente tem um papel importante nisso, em trazer mais pessoas para essa discussão, em naturalizar essa discussão toda, né? Porque a gente não pode ficar com isso restrito aos grupos minorizados. Né? A gente fala grupos minorizados e não minorias porque as mulheres são 51% da população brasileira, os negros são 56%. Né? Então, não são minorias, né? São maiorias minorizadas, né? Pela escassez de direitos que lhes são autorizados, vamos dizer assim, que lhes são concedidos, que essas pessoas podem exercer. Aqui o Sandy, desculpa, de Oliveira, lá no bate-papo com o Marcelo Tassi, quando ela foi perguntada sobre isso, ela disse exatamente isso. Falou, quem tem que falar mais do tema são os brancos héteros, sobre qualquer tipo de minorizado, né? Para trazer o tema à tona, porque é isso que vai fortalecer essa discussão. E veja, o racismo é um problema do branco. Sim. A homotransfobia é um problema do hétero cis. Né? A questão é que esses problemas que são nossos, eles afetam essas populações. Mas o problema não é dessas populações, o problema é nosso. Né? A gente tem que falar. Partindo até de uma fala da Kilsa mesmo, lá na entrevista dela com o Taz, ela disse que aí lá eu já tinha ouvido isso de outras pessoas também, que o preconceito, a criança não vem com ele, né? Então, é cultural, né? Ali, né? Ela ganha, entre aspas. Mas aí, e aí você vê que é no detalhe, né? Só o fato de você ter que afirmar que você é um hétero cis, aí eu já se você tem que afirmar isso, é porque já tem ali evidente o preconceito, né? Toda hora você tem que estar ali dizendo que não é, para que você... no seu caso, mas em muitos casos, você tem que ficar afirmando que não é para ser aceito naquele grupo, talvez. É o sintoma de que faltam aliados, né? Isso. E uma coisa muito importante sempre quando a gente se dispõe a ser aliado, o Alberto tinha falado em lugar de fala, é a gente respeitar o lugar de fala de cada um. Quer dizer, eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa LGBTI+, eu nunca senti as dores que essas pessoas sentem. Eu aprendi sobre as dores que essas pessoas sentem. Legal. Eu me informei. Então eu falo, não no lugar delas, eu falo ao lado delas. Né? Eu sou um aliado, eu não ocupo o lugar delas
nessa narrativa, né? E eu acho que isso é importante a gente ter sempre em mente, né? A gente se alia a essas pessoas, a gente se posiciona ao lado delas, mas jamais ocupa o lugar delas. Vai conseguir E jamais faz qualquer coisa, até pensando em política pública, por exemplo, sem ouvir essas pessoas, né? As próprias empresas, inclusive, né? Estamos aqui falando principalmente de empresas, não se faz nada ali dentro apenas no board ali de brancos héteros cis, né? Se faz ouvindo esses grupos ali dentro, né? O que a gente pode fazer como empresa para melhorar? O que a gente pode fazer em termos de acessibilidade para as pessoas com deficiência, por exemplo? Tem que se ouvir essas pessoas, né? Elas têm que ser parte do processo. Perfeito. Rapaz, eu tô até aqui visualizando aqui o pessoal comentando, porque eu vou dizer assim que a gente já tá perto do fim e as pessoas escrevendo E a segunda temporada, quando vem? Nós vamos ter que fazer uma segunda temporada com ele. Porque E aí, topa, Turci? Estou sempre à disposição para falar desses assuntos. Muito legal. Muito legal. Uma paixão. Então, eu imagino, você que acompanha até aqui, então imagina que você fala, mas a gente tem que encerrar. A gente tem que encerrar. Ô, Turci, legal a tua trajetória, parabéns. A gente tem uma pergunta-chave aqui que todo episódio a gente faz, que é o seguinte. Pensando, Turci, onde você chegou hoje, o que você falaria para o Fábio Turci de 20 anos atrás? Sei lá qual é a tua idade, não sei nem se pode revelar, né? Mas você... Não, eu tenho 49 anos. Já revelou. Zero problema. Como diria meus bons amigos, né? Como eu rodei um pouquinho sem óleo, então fica difícil. Fica difícil julgar a tua idade aqui. Você está muito bem conservado, meu amigo. Então, mas enfim. Mas ele não está pintando o cabelo, não você não, viu? O avanço da tecnologia nos favorece. Sem dúvida. Diga, Turci, o que você diria para o Fábio Turci de 20 anos atrás, assim? Olha, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu acho que não teria feito nada, ou quase nada diferente do que eu fiz na minha vida. Felizmente, não tenho grandes arrependimentos de coisas erradas que eu posso ter feito e ter me arrependido, né? Acho que eu sempre agi de uma forma muito correta ao longo da minha vida. Então, eu olho para trás e não me arrependo de nada. Acho que eu só diria para o Fábio de 20 anos atrás, só vai. Só vai. É legal. É isso. Muito bom. Não, isso é maravilhoso. Chegar nessa altura da vida e dizer só vai, quer dizer que O caminho foi correto. Desfrutou, né? Curtiu no meio do processo, né? Eu acho que isso não quer dizer, para você que está assistindo, não quer dizer que a vida dele foi fácil, tá? Nem alguma. Sem dúvida. Mas é a diferença de quando mesmo... de quando mesmo você... Cada um tem a sua jornada. A diferença é que você curte, né? Durante o processo e cada um tem seu difícil, você escolhe o seu difícil ali. E a gente vai amadurecendo. Eu acho que as coisas acontecem nos momentos até uma banda de rock, meu amigo. Impressionante. Essa vai ter que ficar para a segunda. Vamos deixar o gostinho aí para a segunda. E nós vamos fazer ao vivo lá com a banda e tal. Sim, uma live. Estilo existe. Estilo podcast existe. Perfeito. Bom, diga, Antônio, a gente está caminhando... Cara, eu nem sei o que dizer, na verdade, porque foi um prazer tão grande ter você aqui, Fábio Turci. Realmente, tudo aquilo que a gente escutou, a gente pôde sentir um pouquinho aqui, né? Nos exemplos que o Turci traz, nessa clareza em olhar para o tema como par, né, e não dentro do problema, porque eu também nunca vivi isso. Então, realmente queria te agradecer. Foi um show, adorei. Romerito ficou até calmo e tranquilo, você viu? Depois, sensacional. Para você foi que ótimo. não sabe dos bastidores, eu estava aqui suando frio. A introdução foi 10 vezes para dar certo. Mas, Antônio, a pergunta não se estende para o Turci, não. Se estende para você também. O que você diria para o Antônio de 20 anos atrás? Ave Maria. Eu acho que talvez uma das coisas que eu pudesse ter feito mais, e que eu estou começando agora, é exatamente essa militância mais forte, não só nessas questões de LGBTQIA+, discriminação, mas eu acho que na questão espiritual também, né? Agora eu já me encontrei, mas talvez se eu tivesse encontrado isso há 20 anos atrás, a vida teria sido um pouquinho mais leve. Eu não reclamo, eu não nasci em berço de ouro, até uma passagem, né? Eu morava em Santo André também, divisa com São Paulo. A minha diversão era na favela do lado de São Paulo, mas era uma favela de 40 anos atrás, 35 anos atrás. Diferente de... E, Turci, eu saía de um barraco, entrava em outro, saía de um barraco... Era uma festa, assim, sábado à noite, saía de um, entrava em outro, saía de um... Alegria. Cara, você entrava num barraco, saía em outro, que você não sabia quem era, e todo mundo se abraçando, e comia um negocinho aqui, tomava uma... Olha,
espetacular. Engraçado que essa é a lembrança que eu tenho também. Foi espetacular. Então, ô, Turco, vamos virar o jogo aqui pro Antônio. Não, ele não vem não. Aqui o entrevistado é ele, pô. Não, mas olha só, a gente tem vivência corporativa, ele faz media training para empresas, mas RH mesmo, ele que é o... Então, da mesma forma que você teve as suas experiências aqui na causa que você defende, ele é o cara hoje que vive o dia a dia do RH, né? Quais são os seus desafios, Antônio, dentro do mundo de RH, para inclusive potencializar essa mensagem do Fábio Turci hoje? Sem dúvida nenhuma. Olha para aquela câmera 55 55, lá. Aqui, ali. Na verdade, aqui a gente quer protocolo, viu, Fábio? Acho que o grande desafio sempre foi, ele só muda a faceta, muda os rostos, muda as idades, mas é a liderança. Sem dúvida nenhuma, a liderança é a minha especialidade, é no que eu gosto de trabalhar, para que essa liderança realmente possa cuidar da diversidade, cuidar da inclusão, cuidar do tratamento das pessoas de forma civilizada. Eu tive há um mês atrás, mais ou menos, em Chicago, num evento de RH com 26 mil pessoas, e lá é onde saem as principais tendências de RH do mundo. E uma das coisas que eles começaram a falar lá foi sobre a incivilidade, que o mundo corporativo hoje está cheio de incivilidade. O que é incivilidade? É não te tratar com respeito, não te tratar com educação, não te incivilidade. tratar... Incivilidade. Aí, em inglês, eu estou aqui dando uma portuguesada para o pessoal acompanhar. E esse é um ponto que eu realmente estou considerando dentro das minhas estratégias, porque quem comete esse tipo de coisa são os líderes. São os líderes. Então, trabalhar na cabeça do líder, incluindo o media training, essas coisas, a gente comentava outro dia, né? Nós fizemos lá na Epson e falando do tema diversidade, havia assim, um desbalance muito grande entre o que um diretor falava e o que o outro falava. Então, realmente, a gente precisa de educação, a gente precisa de letramento nesse tema. Então, realmente, esse foi, e continuará sendo o principal ponto, tratar realmente de que a liderança cuide do que tem que cuidar. E veja que falta de civilidade, assim, a gente está falando de algo básico, elementar, né? Ter civilidade no relacionamento com as pessoas é algo elementar. E é um tema do momento. Então, acho que isso diz tema surgido no maior congresso mundial de recursos humanos, com 26 mil pessoas. Então, você imagina a importância que... Claro que tinha lá a inteligência artificial, que tem em todo lugar, bombou, mas essa civilidade foi o que realmente me chamou bastante a atenção e a gente precisa cuidar disso, né? O mundo está tão violento, nervoso, ninguém tem mais paciência para nada. Então, realmente, acho que trazer um pouco dessa ternura, né, desse cuidado, desse carinho, é algo fundamental, né, para a nossa vida. Enxergar as pessoas. Enxergar as pessoas, definitivamente. Senhores, aqui a sensação aqui é de dever cumprido mesmo. Agora, deixa eu dar um recado para esse profissional de RH que nos acompanhou até aqui. Você escutou aqui duas pessoas que trouxeram aqui as experiências do dia a dia e as vivências aqui, um profissional, Antônio Ferreira, que é diretor de RH para a América Latina na Epson, e o Turci, que vocês leram o currículo extenso dele aqui, mas como um comunicador e influencer, mas viveu situações aqui na prática e o que me chamou, uma frase que me destacou aqui, é da importância que você, gestor, líder, diretor de RH, tem dentro de uma empresa de difundir essa mensagem. Né? Normalmente, quando você vai fazer algum trabalho nas lideranças, a porta de entrada é sempre o RH. Entendeu? Então, para mim, você já é um corresponsável de entender a importância de que você que tem que pegar essa mensagem, difundir isso dentro da tua empresa, porque se você faz a tua parte, e por menor que ela seja, mas junta com o que nós já estamos fazendo aqui nesse debate e junta força... daqui a pouco o que a gente chama de minoria já não é mais minoria. O que nós estamos falando daqui a pouco é uma coisa super comum. Né? A gente está debatendo aqui porque não é comum isso. Né? É uma coisa... É comum o preconceito, é comum, mas a gente gostaria que fosse comum as pessoas andarem e ser respeitadas, enfim. Tem que ser comum. Tem que ser comum. A gente agradece aqui, você que ficou até aqui conosco, acompanhando. Eu tenho certeza absoluta, porque o conteúdo aqui foi muito... real, muito denso, e eu tenho certeza que vai fazer diferença no teu dia a dia. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, faz a tua inscrição, deixa os teus comentários, é importante, tanto no YouTube e no Spotify. Vai lá nas nossas redes sociais, no LinkedIn, vai estar na descrição do vídeo, clica lá também, tem alguns grupos de discussão lá no LinkedIn,
tem material nosso lá da BRH São Paulo Metropolitano Oeste que você pode corroborar também, desse tema inclusive, tá? E Fábio, foi assim, cara, se o Antônio não teve palavras, imagina eu. Mas o mínimo que eu posso fazer é agradecer a tua disponibilidade e... Ai, palmas, sensacional. Excelente. Muito obrigado por ter essa oportunidade de ser também aqui um veículo de comunicação, a BRH São Paulo Metropolitano Oeste, de estender a tua mensagem para o nosso público de RH, mas para nós, ser humano geral, né? Foi um aprendizado, assim. Eu estou saindo daqui com muito aprendizado mesmo. Você pode ter certeza que após a conexão aqui, eu sou um cara que acessa, então você é aquele cara chatinho que fica fazendo pergunta e para aprender, você pode ter certeza. Mas agradecer a tua disponibilidade, agradecer também a BRH São Paulo novamente aqui por associe-se. Isso, aí já dá um pitch comercial aqui, né? A gente deve ter mais uns 25 minutos aqui. Não, pelo amor de Deus. Mas para você que ainda não conhece a agenda da BRH, nós temos vários canais que você pode ali se comunicar conosco, além do Instagram, do LinkedIn, o próprio site da BRH São Paulo, onde você encontra todas as informações para se tornar um associado e também um patrocinador. Se você quer aparecer aqui na telinha aqui como patrocinador, também aqui na tela vai ter um QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e onde você vai ser direcionado direto para a nossa área comercial e estratégica, tanto para se associar, tanto para trazer a tua marca aqui, se esse conteúdo fez sentido para você e quer associar a tua marca, mas também deixa uma propaganda aqui para o Fábio, né? O Turci, o podcast dele, Fábio, deixa aí tuas redes sociais, deixa aí onde o pessoal encontra teu podcast e um possível patrocinador, certamente. Legal, não. Primeiro, obrigado, Antônio, Romerito, obrigado a Simone também pelo convite. Foi um prazerzaço participar aqui do podcast com vocês. Obrigado pelo espaço, obrigado por essa preocupação em falar desses temas que são tão importantes, né? São temas que afetam vidas, como a gente falou aqui. O Existo está disponível no YouTube e no Spotify, então é só procurar ali, Existo Podcast. A gente tem também a rede social no Instagram, tem um perfil do Existo lá. A gente continua postando conteúdos de direitos humanos de forma geral, né? Coisas que dizem muito respeito à vida das pessoas e ao trabalho das empresas também. E para quem quiser aí conversar mais, eventualmente alguma marca que queira se associar, né, ao Existo, né, expor a sua marca ali e nos apoiar nessa jornada, pode mandar uma mensagem inbox pelo Instagram ou pode mandar uma mensagem para o meu e-mail também, é contato@fabioturci.com.br. Muito bom. Muito bom. As redes sociais do Fábio vai estar também na descrição desse vídeo aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Agradecer você que ficou aqui conosco, assistindo. Não deixa de comentar. Antônio, muito obrigado. Parceiraço. Rapaz, foi incrível essa sua participação. Parece que você faz isso a vida toda. Vamos ter que chamar a Simone. Você tem tanta experiência quanto o Turci, viu, né? Imagina. Obrigado, obrigado gente. pelo... Fábio, muito obrigado. Agradeço. E esse foi mais um episódio do Pod ABRH Metropolitano Oeste. Um abraço para vocês, até a próxima. Muito bom.